Boa noite, pessoal. Vamos dar início em mais um encontro espiritual. Hoje, essa sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Nossa gratidão a todos pela presença, que estão nos acompanhando também de casa, que vão nos acompanhar através do canal do Gerluz no YouTube. Nosso muito obrigado também por estar a nos acompanhar, a fazer as reflexões também através das nossas exposições doutrinárias, diretamente aqui do auditório do Gerluz, do Grupo Espírita Raio de Luz aqui de Altaraguaia. Nós vamos começar com essa música hoje, a charrua. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Vamos, irmãos, mãos à charrua, Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Vamos, irmãos, mãos à charrua, Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Um pouco de amor e a semente vai germinar. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, que um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia e se ora, do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigia e se ora. Bem de manhã e sem cessar, vigia e se ora. Depois da exposição, vamos fazer duas.
Boa noite a todos. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, imaginar nosso Mestre Jesus, que aqui está conosco, os nossos bons espíritos derramando as bênçãos, que os bons espíritos intuam o nosso irmão Renato para trazer o recado necessário para a nossa evolução espiritual, que o auxilie na sua exposição doutrinária. Que Deus sempre seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, reconciliar com os adversários, que podemos também chamar de inimigos, né, de certa forma. Se bem que tem diferença, né, entre adversários e inimigos, mas, de maneira geral, geralmente os inimigos, né, também são nossos adversários, né? Existem os adversários do bem, né, que são os irmãos menos evoluídos, os espíritos, né, que todos nós somos espíritos. Então, muitas vezes, esses irmãos também podem ser considerados, né, adversários do reino de Deus aqui na Terra, né, que muitas vezes eles trabalham em sentido contrário, né? Então, podemos chamar de opositor também. Existe a questão do mal, né, que muitas escolas religiosas chamam de Satanás, de demônio, que na verdade são os opositores do bem. Mas hoje especificamente nós vamos falar daqueles irmãos que estão no nosso caminho, que caminham conosco, com os quais nós temos dificuldades de relacionamento, muitas vezes aqueles que nos perseguem, que em algumas situações nós passamos a ter eles como adversários, como inimigos, muitas vezes em nossa caminhada. Mas Jesus, ele nos alertou, né, através desse ensinamento. Nós devemos reconciliar com os nossos adversários. Então está no capítulo 10, né, como a gente disse, bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse é o título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Está em Mateus 5, 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Afirmativa de Jesus, o nosso mestre. Para que ele não vos entregue ao juiz e não sejais metido em prisão. Digo-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então vamos ao significado. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com ele. Quer dizer, com o nosso adversário, com os nossos adversários, podemos também chamar de inimigos, né? Devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos reencarnados, lado a lado. Então, quando nós estamos encarnados aqui na Terra, nós sempre vamos estar em grupo. Inclusive, os espíritos passaram através de Allan Kardec, através da codificação, que nós somos seres essencialmente sociais. Nós fomos criados por Deus para vivermos em sociedade.
ou seja, em convivência uns com os outros. E nessa convivência, nós muitas vezes adquirimos muitas amizades e também pelas nossas imperfeições ainda, como espíritos em processo de crescimento, de edificação, nós também, infelizmente, adquirimos também adversários, pessoas com as quais nós passamos a ter diferenças, muitas vezes por falar algo errado no momento errado, né? E em diversas situações a gente passa a ter esses irmãos de caminho como adversários ou como inimigos, e isso gera consequências graves, conforme nós vamos refletir juntos aqui na sequência da nossa exposição. Para que as discórdias não se perpetuem nas existências futuras, por isso nós devemos reconciliar. Se nós temos alguma diferença com alguém, nós devemos reconciliar na atual existência, porque isso pode perpetuar em existências futuras, ou seja, em reencarnações futuras. Então, interpretando a expressão, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, terceira parte. Para que não sejas entregue ao juízo. O que quer dizer essa afirmativa? Nós sabemos que não deve ser interpretado ao pé da letra. Nós temos que extrair o espírito da letra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Como que o nosso adversário, aquele que são considerados nossos inimigos, poderem causar essa entrega de nós mesmos ao juiz? Então, o juízo representa a nossa própria consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Allan Kardec perguntou aos espíritos iluminados, os espíritos colaboradores, os benfeitores, na época da codificação da doutrina espírita, se Deus teria colocado suas leis onde pudesse ser acessadas a qualquer momento, a qualquer instante. Os benfeitores responderam: na consciência de cada um de nós. Então, o grande juiz, essa questão de ser entregue ao juiz, é entregar o juiz da nossa própria consciência, esse juiz é implacável. É um juiz que realmente julga de forma implacável e infalível. Porque mesmo que a justiça dos homens aqui da terra possa não nos alcançar por algum delito que venhamos a cometer, o juiz da nossa consciência tomará conhecimento, sempre, porque não tem como nós enganarmos a nós mesmos, fugirmos de nós mesmos, porque sempre na doutrina espírita nós sempre procuramos alertar, né, que com o conhecimento que nós já temos, nós vamos adquirindo, nós temos que trocar o sentimento de culpa e de medo, principalmente, por responsabilidade. Então, nesse sentido, a nossa consciência traz a responsabilidade que todos nós devemos assumir perante a nossa própria consciência, perante nós mesmos, perante Deus, em última instância. Então, a que prisão se refere a Jesus? Reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão. A situação de sofrimento que se encarcera o espírito, que por orgulho e vaidade não conseguiu perdoar. Então, gente, isso é sério. Então, nós ficamos presos. Além daquela pessoa, às vezes, que possa nos ter ofendido de alguma forma, além da gente sofrer essa
agressão muitas vezes, sermos ofendidos de alguma forma, ainda vamos ficar presos a essa situação? Então é questão de sabedoria o perdoar. E nós vamos compreender que isso é também, de certa forma, questão de ciência também. Porque nós sabemos que quando nós guardamos mágoa, ressentimentos, isso pode desenvolver dentro de nós, isso refletir no nosso próprio instrumento físico, doenças, as chamadas doenças autoimunes. Temos um exemplo maior, né? O mais recorrente, o que mais acontece é o câncer, por exemplo. E já foi feito estudos que a pessoa que guarda mágoas, ela tem uma grande tendência em desenvolver tumores em seu corpo. E também a doença que se chama lúpus, que é uma doença autoimune também. Tem outras, né? Mas as mais conhecidas. É quando o nosso sistema imunológico, que seria o nosso grande exército de soldados que são colocados por Deus, nosso Pai, né? Pelas leis divinas, na própria lei da natureza, para nos defender, que são o sistema imunológico, né? Então eles, ao invés de eles nos defender, eles passam a nos atacar. É como se o exército inteiro tivesse revoltado contra o seu general para destruí-lo. Para a gente entender de forma mais simplificada, é mais ou menos isso que acontece. Mas aí vem a grande pergunta, isso ainda está em estudos ainda, mas por que isso acontece? É porque, de certa forma, isso aqui é uma opinião um pouco, às vezes, até pessoal, né? É porque esses soldados, esse sistema imunológico, esse exército para nos defender, de repente eles ficam revoltados com seu comandante, com aquilo que era para defender o general. Que quem joga xadrez, né, no caso seria a rainha, né, que tem que ser defendida. Então, eu não sou assim adepto, né, não conheço bem o jogo de xadrez, mas a gente sabe que existe, né, as peças do xadrez, onde os soldados estão ali para defender. Às vezes eles passam, no caso, né, fazendo a analogia com o nosso sistema imunológico, nosso organismo, esse exército passa a nos atacar. Então alguma coisa está errada, tem algo errado acontecendo, que precisa ser corrigido. E muitas vezes aí estão no íntimo de cada um de nós, através de sentimentos deletérios, sentimentos de ódio, de raiva, de vingança. Então, muito provavelmente está aí a origem desse desequilíbrio que acontece em nosso organismo físico, cujas raízes estão nos sentimentos, no íntimo de cada ser. Então, sairemos da prisão como? Aí vem a grande questão. Sairemos da prisão que nós mesmos criamos, quando houvermos perdoado e reparado todo o mal que causamos. Essa questão do reparar o mal, não necessariamente deve ser com aquela própria pessoa, que às vezes ou aquela pessoa para conosco, porque quando nós falamos de reconciliação, nós devemos sempre lembrar que ora nós sofremos agressões, somos ofendidos, ora nós também ofendemos, porque nesse relacionamento entre nós espíritos encarnados aqui na Terra, essa grande escola, nós ofendemos e muitas vezes nós somos ofendidos. Então esse perdão ele deve acontecer de parte a parte, para que haja essa libertação. Então, quando há esse perdão, há necessidade de se reparar o mal, porque não necessariamente entre as pessoas que foram ofendidas, entre as partes, às vezes pode ser com outra pessoa esse mal pode ser reparado. Por exemplo, se a pessoa
causou danos a um irmão de caminhada. Aí nessa mesma existência não teve oportunidade de ele reparar aquele dano que foi causado para aquela mesma pessoa. Mas o importante é que na condição de irmãos que todos somos perante Deus, então esse mal ele pode ser reparado com relação a outro irmão de caminhada, não necessariamente aquele com o qual nós tivemos o conflito. Pode ser com outro irmão de caminhada, desde que a gente faça também o bem, porque na verdade a nossa vida é uma contabilidade. Nós temos créditos e débitos e o saldo. Então a gente deve se esforçar ao máximo em ter saldo positivo. Então, se nós temos um saldo negativo por algum momento de erros que a gente cometeu, de equívocos, nós temos que lutar, devemos lutar para adquirir créditos para que nós tenhamos saldo positivo perante a nossa própria consciência, a nossa própria vida. Então, o efeito de perdoar e de não perdoar. Quais seriam esses efeitos? A gente já falou um pouco deles aqui, né? A questão de desenvolver até mesmo doenças autoimunes, porque a gente guardando mágoa, ressentimentos, raiva, ódios, né? Tudo isso são efeitos. Mas que efeitos? São efeitos negativos, efeitos deletérios, que podem prejudicar a nós mesmos. Vamos falar do efeito moral. Obedecer ou não à lei de amor e da caridade. Esse é o efeito moral. Obter ou não a misericórdia relativamente aos erros passados. Nós estamos falando da misericórdia de Deus, nosso Pai da providência divina, que sempre nos concede uma nova oportunidade. Então, quando nós falamos do perdão de Deus para conosco, inclusive na oração dominical, né, que é o Pai Nosso, nós falamos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem essa parte. Então, o que está querendo dizer essa oração? Nós temos que extrair o espírito das palavras. Então, na verdade, o perdão no sentido assim de dizer assim: eu pedi perdão a Deus, agora está tudo certo, eu fui perdoado, pedi perdão a Jesus, está tudo certo, agora é só seguir adiante. E aí a pessoa passa, comete novos erros, vamos pedir perdão a Deus de novo. Será que é assim que funciona essa misericórdia de Deus? Nós sabemos que não é bem assim que funciona. A misericórdia de Deus é sempre conceder uma nova oportunidade para a gente redimir, para a nossa redenção, ou seja, recomeçar, fazer diferente, fazer melhor. Esse é o verdadeiro perdão de Deus e a misericórdia que Deus tem para conosco. Até mesmo os piores assassinos, os espíritos, muitas vezes estão envolvidos nas atitudes de maldade, eles também terão a misericórdia de Deus, o perdão entre aspas, porque eles também terão oportunidade de se redimir, porque Deus, nosso Pai, não cria nada para ser perdido. Então essa questão de estar perdido para sempre, padecer para sempre no inferno, um inferno entre aspas, que seria um sofrimento para sempre. Depois que a gente conhece as realidades espirituais, as leis de Deus, especialmente através dos ensinamentos dos espíritos, através da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, a gente vê que isso não existe. Existe zonas de sofrimento, isso existe, setores de sofrimento,
mas tudo isso são transitórios, porque no final o bem sempre vencerá, e todos nós teremos oportunidades para nos elevar, nos tornarmos espíritos puros e evoluídos. E Jesus me recomendou: orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E nós devemos orar até mesmo por aqueles que praticam o mal, para que eles possam sentir essas vibrações amorosas em favor deles, e eles serem tocados em algum momento e rever as suas atitudes e ter um arrependimento autêntico e se tornarem, através das novas oportunidades que a divina providência sempre nos concede, se tornarem espíritos evoluídos também, assim como todos nós um dia seremos espíritos de luz, espíritos que alcançaram o grau máximo de evolução relativa, né? Porque o absoluto é Deus, Deus é absoluto, mas todos nós, espíritos criados à imagem e semelhança do Pai, seremos espíritos que vamos ser evoluídos, vamos alcançar o grau máximo relativo das nossas perfeições, vencer os vícios e adquirir virtudes. Então, o efeito material, qual seria o efeito material? Então, o efeito espiritual, a moral, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. A moral seria, então, essa questão de a gente não obedecer a lei de amor e de caridade, o efeito de não perdoar. Agora, o efeito material já vem para o lado do espírito encarnado. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí na ilustração. É um processo obsessivo, onde um espírito reencarnado, né, que está aqui na Terra, como nós agora estamos encarnados, sendo obsidiado, influenciado por um inimigo espiritual desencarnado, um inimigo desencarnado. Então isso é um efeito material, ou seja, o encarnado vai estar sofrendo as influenciações perniciosas, negativas, deletérias do obsessor. Então aqui a gente reflete bem, por que Jesus falou: reconciliai com os vossos irmãos enquanto estáis a caminho? Para evitar isso aqui, processo obsessivo, que pode acontecer na dimensão espiritual, de desencarnado para desencarnado, e em muitas situações do desencarnado para o encarnado, porque ele volta numa nova situação, numa nova existência, e fica um irmão com o qual ele não se acertou em existência anterior. Aí ele vem cobrar um sentimento de vingança. O que mais acontece nesses processos assim obsessivos é a influenciação a tal ponto que leva o encarnado ao suicídio. Isso é o grande objetivo do obsessor, porque a grande derrota, uma das maiores derrotas que nós podemos sofrer aqui na Terra, como encarnados, é querer dar cabo à própria vida, a existência do corpo físico, porque essa existência para nós aqui, fisicamente, ela é importantíssima para o nosso processo evolutivo, nosso crescimento espiritual. Então, a maior vitória para um obsessor é quando ele consegue levar um inimigo dele, né, aquele que ele persegue mesmo, que foi o algoz dele em vida anterior, levar esse indivíduo a cometer suicídio. Porque a hora que ele comete o suicídio, aí o inimigo do lado espiritual, vamos dizer um linguajar mais popular, pega ele de jeito, porque aí ele não tem o corpo mais para se proteger, porque de certa forma o nosso instrumento físico ele é uma proteção enquanto a gente está encarnado. Proteção assim, até certo ponto,
Porque a influenciação espiritual ela acontece através do perispírito com o perispírito. Em que nós encarnados, nós temos o nosso perispírito. Nós temos o corpo, nós estamos utilizando, somos espíritos, estamos interligados nesse instrumento físico através do perispírito. Agora, essa influenciação ela acontece mais do perispírito do desencarnado, do obsessor, para o perispírito do encarnado. Aí ele passa a sentir muito mal, esses processos de depressão, grande parte, né, dos processos obsessivos, crônicos, tem raízes espirituais e processos de obsessão e de perseguição espiritual. Mas para tudo isso tem jeito, tem solução. Porque, como a gente disse, né, Deus não criou nada para ser perdido, e não existe mal que não passe também. Lembrando sempre daquela frase, né, que a Maria de Nazaré enviou para o Chico. Ele estava precisando de uma frase que ele olhasse para ela e servisse de consolo, né, de direcionamento para a vida dele. Colocou bem nos pés da cama dele, né? Isso também passa. Tudo passa e isso também passará. Então, tudo vai passando e novos dias, novas oportunidades vão surgindo sempre. Então, prender-se ou não às vinganças de um mau espírito. Isso é o efeito material. Esse aqui a gente acabou de falar. O efeito de não perdoar. A gente vai ficar preso. E como a gente disse, né? E o obsessor, ele quer a nossa derrota. Ele não quer o nosso crescimento. Porque não houve perdão na existência anterior. Então, sofrer ou não o processo de obsessão, subjugação ou possessão. Então aqui, gente, esse assunto aqui da obsessão, da subjugação ou possessão, isso aqui é tema que dá uma outra exposição doutrinária. Mas, resumidamente, são os tipos de obsessões que acontecem, os graus de obsessão, subjugação ou possessão. Então são os graus mais avançados do processo obsessivo. É quando o obsidiado já está subjugado pelo obsessor, ou seja, ele já praticamente não tem vontade própria, ele já está subjugado, já é um joguete, né, no domínio do obsessor. E a possessão é um processo pior ainda, é quando, de certa forma, o obsessor quase que toma posse, né, por isso que fala possessão, do corpo do obsidiado, e leva o obsidiado a cometer atos, vamos dizer assim, bizarros, né, bem estranhos, para humilhar aquela pessoa. Então, isso aí está lá no livro dos médiuns. Quem quiser aprofundar nesse assunto, é só estudar o livro dos médiuns, lá está bem explicado lá os processos obsessivos, que nós devemos nos precaver, porque quando a gente estuda, a gente tem um conhecimento, a gente tem como se defender. Então, os obsidiados são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra no seu proceder em existência passada. Então, é isso que a gente afirmou agora há pouco, né? Que o não perdoar nessa vida pode ter consequências em existências futuras, que nós vamos voltar a reencarnar. Tenhamos certeza disso. Então, por que nós vamos deixar para depois? As reconciliações nós podemos fazer aqui, enquanto estamos a caminho com o nosso irmão encarnado aqui junto conosco, porque depois fica bem mais complicado, bem mais difícil para resolver a situação. Então, isso aqui é outro exemplo de obsessão, né? É semelhante, só que agora com duas mulheres, né? Então, não importa o sexo, o processo obsessivo ele pode acontecer, né, com espíritos que foram encarnados como homens ou como mulheres, que o mais importante nós conhecemos da doutrina espírita é a essência do ser, que é o ser espiritual, que todos nós somos espíritos em essência.
Ou somos heterossexuais, ou homossexuais, ou transexuais. Então, para nós espíritas, não existe essas questões desses preconceitos, porque o que importa, acima de tudo, é o ser espiritual que todos somos, e o espírito não tem sexo. Está lá no Livro dos Espíritos, quem quiser pode buscar, que é a nossa essência espiritual. Então não existe machismo, não existe feminismo, nada disso. Tudo isso são coisas aqui dos espíritos encarnados, que muitas vezes, por falta desse conhecimento, a gente toma as atitudes, muitas vezes, obscuras aqui no mundo material, enquanto encarnados, por falta de conhecimento. Quem é homem hoje, está no corpo masculino, pode vir como mulher, como feminino, uma próxima. E aí, por onde vai o machismo? Da mesma forma o feminismo, né? Que a gente julga, né, que o feminismo, ser feminino é superior ao masculino, também é outro equívoco, porque poderá voltar como uma próxima encarnação o sexo masculino. E aí? E os que têm preconceito contra os LGBTs, né? Se na próxima encarnação eu voltar numa situação dessa, reencarnar, pode acontecer, e aí? Então, depois que a gente conhece a doutrina espírita, nós passamos a ter muito cuidado da forma como nós vemos o mundo, como nós julgamos. Existe um linguajar popular que diz: não cuspa para cima, que pode cair no próprio rosto, né? Então a língua, por exemplo, né? Pessoas que muitas vezes debocham de outras pessoas, de outros irmãos, em situações diferentes, situações, cores, por exemplo, a questão do racismo. E se essa pessoa, pode acontecer isso. A gente tem visto muitos exemplos de pessoas aqui na Terra que tinha preconceitos, teve preconceitos, seja ele de que tipo for, contra até pessoas deficientes, e acontecer de vir na própria família da pessoa, como filho, como neto, pessoas assim. Por quê? Porque a pessoa está precisando fazer aquele trabalho, aquele ajuste ali naquele ponto. Então, é o não julgar, né? Sempre, não julgar para não sermos julgados, porque a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Isso foi Jesus que afirmou. Então, como nós já falamos, né, vingança com causa em vidas passadas, são as diferenças, né, que são processos obsessivos. Então, a obsessão é permitida quando não se perdoou. Porque a gente fica pensando, mas como que Deus permite, né, que aconteça essas obsessões, essas condições terríveis de sofrimento? Existe a permissão para que haja aprendizado, que possa haver aprendizado, e muitas vezes das duas partes, tanto do obsessor como do obsidiado. Porque muitos médiuns ostensivos que reencarnam como médiuns com esse dom, na maioria das vezes eles possuem essas diferenças a serem corrigidas, e muitas vezes o espírito reencarnado, ele sofre um processo obsessivo, principalmente os médiuns ostensivos, e muitos são levados pela dor a conhecer, por exemplo, a doutrina espírita. Vamos dar um exemplo aqui, outras religiões também, mas como a doutrina espírita é a doutrina que estuda mais essas questões de relacionamentos e intercâmbio entre o mundo material com o mundo espiritual, então geralmente as pessoas com processo obsessivo terrível, eles às vezes já buscaram na medicina, já foram em hospitais, né, buscaram a medicina convencional aqui do mundo, muitos outros tipos de tratamentos, e não conseguiram êxito, e acabam alguém, né, providência divina, colocando alguém no caminho, você já foi na casa espírita, já buscou uma ajuda espiritual? Até que a pessoa vem buscar essa ajuda, e aí ele encontra a doutrina espírita, passa a estudar a mediunidade, o que está acontecendo com ele,
O obsessor também vem junto, ou ele vem ou então ele afasta, porque existe duas opções para um obsessor que dá aquele sentimento de ódio, de vingança, aquele que persegue mesmo de forma implacável. Ou ele vai sendo convertido, estudando junto com o obsidiado, ou ele vai afastar. Então, a solução acaba sendo por aí. Então, por isso que é permitida o processo obsessivo. É para que haja o perdão. Acaba acontecendo o perdão. De uma forma diferente, mas acaba. Porque quando o obsessor é convencido de que o obsidiado mudou, que ele está passando a ser um espírito diferente, que ele também precisa mudar, e muitas vezes ele é direcionado para tratamento na dimensão espiritual. Por exemplo, chega na casa espírita, tem a reunião mediúnica, onde, numa mesa mediúnica, os espíritos obsessores, através da utilização, não necessariamente daquele médium que foi obsidiado, mas de outros médios, tem a oportunidade dele conversar, dialogar com o evangelizador, que nós chamamos também de doutrinador, numa sessão mediúnica, e esse espírito, a maioria das vezes, ele segue por outros caminhos, ele é convencido de que o perdão é a melhor opção, e que a verdadeira justiça é a justiça divina que nunca falha. Então aí ele passa a seguir por outros caminhos, pelos caminhos do bem, do perdão. Aí acontece, por isso que muitas vezes é permitida a obsessão, as obsessões. Não perdoar é faltar com a indulgência e a caridade. Então, quando Jesus falou que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele diz que o perdão deve ser praticado sempre, de forma contínua. E nós sabemos que a caridade, a verdadeira caridade, nós aprendemos que tem uma palavrinha que chama BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, quando não perdoar, é falta de indulgência e caridade, porque o perdão está nessa palavrinha mágica, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Isso resume a caridade. Então, o perdão é uma dessas letras, né? É o P, né? Está lá no final, no BIP. Não perdoar ou não perdoar é falta de caridade, de indulgência. Quem que nunca errou nessa vida? Quem que pode garantir que um dia não vai errar? Nenhum de nós, que nós somos espíritos ainda em processo de edificação, no aspecto moral e no aspecto intelectual. Então, nós também necessitamos de perdão do nosso próximo. Se ainda não necessitamos, em alguma situação, ou algumas vezes, né, poucas vezes, mas tenhamos certeza que nós poderemos vir a necessitar. Então é questão de inteligência, perdoar para ser perdoado. A oração de São Francisco, né? É perdoando que se é perdoado. Não é permitido quando se perdoou e se reparou o mal causado. Então é praticamente anulado o processo obsessivo. Que a partir do momento que... Por isso que eu falei da questão da reunião mediúnica, quando há o esclarecimento do obsessor e ele deixa de obsidiar, aí passa a não ser mais permitida aquele processo obsessivo, porque houve uma mudança do obsidiado e houve também uma mudança de conduta do obsessor. Aí então já não é mais permitida naturalmente, já não acontece o processo obsessivo quando se perdoou e se reparou o mal causado. Agora nós vamos para essa parte aqui, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Está em Mateus 5, 23 e 24. Antes de orar ao Senhor e de reconciliar com vosso irmão. Antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. O sacrifício mais agradável a Deus
é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. Antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. Então, vamos partir já para a nossa finalização da nossa exposição de hoje. Somos cada qual de nós um imã de elevada potência, ou um centro de vida inteligente atraindo forças que se harmonizam com as nossas, né? Que se harmonizam com as nossas forças, e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem como mais que as palavras. Então, as nossas energias são exteriorizadas, com as quais nos revestimos, que define muito mais do que as palavras. Então, isso aí está no livro Libertação, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Então, quando Jesus nos ensina para reconciliar-se sem demora com o teu adversário, não é somente um ensinamento religioso, mas científico. Por quê? Aquilo que a gente falou no início, né? Científico porque o não perdoar causa doenças, doença da alma, doença do nosso ser espiritual, desequilíbrios emocionais que vão refletir no nosso instrumento físico. Isso é ciência. A ciência já pesquisou sobre isso. Então, resumindo, somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação, e sim no hábito. Isso quer dizer o quê? Para a gente, isso aí foi uma afirmação de Aristóteles, né? Em 384 a.C. Você vê o espírito evoluído, né? Muito evoluído, né? Que já passou essa frase aí. Somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação, e sim no hábito. Então, tudo na nossa vida nós temos que adquirir hábitos. Para a gente se tornar uma pessoa benevolente, não é de uma hora para outra. Nós temos que praticar para adquirir o hábito. Ninguém aprende alguma coisa se não repetir várias vezes. Isso é verdade. Um instrumento musical, por exemplo, a pessoa aprender um instrumento, dificilmente, a não ser essas crianças, né, que nós sabemos aí que são prodígios, são a reencarnação de espíritos já elevados, que já tem uma bagagem espiritual muito grande, mas são raríssimas exceções. A grande maioria, para aprender um instrumento musical, a grande maioria de nós tem que repetir muitas e muitas vezes, para até adquirir aquele hábito, aquele ficar realmente gravado, né, ali no seu ser, né, e ele se tornar um instrumentista. Então, tudo na vida é importante, o hábito. Nós temos que cultivar o hábito da oração, o hábito de ser benevolente, o hábito de ser uma pessoa prestativa, de ajudar alguém que esteja em necessidade. Então devemos praticar. Então temos que nos habituar à prática do perdão das ofensas no nosso dia a dia, lembrando que Jesus ensinou perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, fazer uso desta ferramenta, que é perdoar sempre. Nas nossas reflexões finais, 2 perguntinhas, né, para cada um de nós, para que possamos fazer as nossas reflexões. Temos alguma situação mal resolvida com alguém, com algum irmão, na atual caminhada evolutiva? Então assim fica essa pergunta, né? Será que a gente tem alguma situação assim, mal resolvida? Então, com as reflexões de hoje,
né, vamos, cada um de nós, analisar, né, e, na medida do possível, procurar resolver essa situação, né, que ficou pendente, né, mal resolvida, para o nosso próprio bem, para evitar, né, problemas futuros, até mesmo no além-túmulo, né. Segunda, né, temos realizado algum empenho para resolver ou atenuar essa situação que incomoda? Então, a primeira pergunta é essa: temos algum problema? Se temos, será que estamos fazendo alguma atitude, tomamos alguma atitude para resolver essa situação que incomoda? Então, chegamos ao final da nossa exposição. A gente agradece a todos pela atenção, que nos acompanharam aqui no auditório de Gerluz, que nos acompanharam também em casa, que estão nos acompanhando através do canal de Gerluz no YouTube. Vamos elevar nossos pensamentos com muita gratidão por mais essa oportunidade. Vamos, se temos alguma situação mal resolvida, vamos nesse momento direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com um pedido sincero de perdão da nossa parte, orar por essa pessoa que tenhamos ofendido, que cometemos algum equívoco, e o contrário também. Se tem alguém, né, que tem ódio de nós por algum equívoco que cometemos, que essa pessoa também possa receber essas vibrações nesse momento dessa prece, e que os ensinamentos que Jesus nos deixou possa reverberar nesse momento e chegar até essas pessoas com as quais tivemos algum problema, possam envolver a gente também, nós que aqui estamos refletindo nesse final de exposição doutrinária, e assim essas energias negativas, essas energias deletérias possam ser dissipadas para o bem de nós mesmos, para o bem dos nossos irmãos, e assim que tivermos uma oportunidade, possamos concretizar essa reconciliação, conforme Jesus nos diz: reconciliar com o vosso adversário, com o vosso próximo, enquanto estáis a caminho, para que não sejamos no futuro atingidos por situações complicadas e mais difíceis. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Vamos pedir pela paz do nosso planeta, que tanto necessita nesse momento, as regiões de guerras, onde estiver acontecendo, que os dirigentes, que os líderes dessas nações que estão em conflito possam ser tocadas, que a energia de Deus, nosso Pai, possa envolver a todas essas autoridades, as energias de Jesus também, o grande governador espiritual do nosso planeta, responsável pelo nosso planeta, possa direcionar falange de anjos de espíritos superiores, levando grande quantidade de armas amorosas, porque sabemos que a maior arma que existe, mais poderosa de todas, ela vem de Deus, nosso Pai, que é o amor, onde dissipa trevas, onde leva a paz, onde leva a harmonia. Então, que energias poderosas vindas de Deus, nosso Pai, de Jesus e de todo esse exército de espíritos superiores possam envolver essas nações para que haja um cessar-fogo imediato nessas regiões e que o diálogo possa acontecer e que a paz possa ser estabelecida. Em nome de Jesus assim pedimos, que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai.
que tudo criou, a inteligência suprema, a inteligência maior do universo, o Criador de tudo que existe. Pois sabemos que nosso Pai tudo criou para ser, ou melhor, para ser sempre vitorioso, que é a vitória do bem, sempre. Obrigado, Senhor. Em seguida vamos para o nosso passe, que tenhamos a companhia de Jesus, dos benfeitores, cumprindo os desígnios de Deus, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Finalizamos então mais um encontro espiritual de hoje. Nós vamos prosseguir agora com o nosso passe aqui presencial, com a nossa água frutificada aqui nas dependências físicas do GERUS. E nesse momento nós vamos desconectando, né, e deixando a nossa gratidão a todo o pessoal que nos acompanharam pelo canal do YouTube, canal do GERUS. E lembrar que na próxima quarta-feira nós temos estudo. Vamos estudar a doutrina espírita, estudar o cristianismo redivivo, que é esse consolador que Jesus nos deixou, que tanta luz traz para o nosso caminhar e dá direção em nossas vidas. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.